Vamos dar continuidade às nossas aulas do curso técnico concomitante subsequente à administração, com a disciplina de análise de dados em administração. Hoje vamos falar a respeito de probabilidade e para darmos início a esse estudo, vamos falar primeiro o que seria o que seria probabilidade. É um processo ou experimento aleatório. Antes mesmo da gente falar da probabilidade propriamente dita, nós precisamos ter alguns conceitos, nós precisamos de algumas definições. Dentre elas, nós temos de experimento aleatório. Ou seja, quando eu vou calcular uma probabilidade, eu estou me baseando em algo, eu não tenho uma certeza, mas eu posso ter uma clareza do que pode vir a acontecer. É o que vai acontecer? Pode ser que não, mas pelo menos eu já posso prever algo que venha a acontecer. Nesse caso, qualquer fenômeno que gere resultado incerto ou casual é chamado de processo ou simplesmente experimento aleatório. Neste caso, é importante eu saber o que eu vou estudar, aquilo que eu tenho disponível para ser estudado. Nesse caso, isto é chamado de espaço amostral. E esse espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, se eu tenho aqui todas as possibilidades no meu experimento aleatório, eu estou diante de um espaço amostral. E um exemplo que eu posso colocar aqui para vocês é que, ao jogar um dado e observar o seu resultado, quais os possíveis resultados que eu tenho? Seria quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, o meu espaço amostral é representado por esses 6 elementos. Ao lançar uma moeda 2 vezes, o que é que eu tenho? Ao lançar uma moeda uma vez, ela pode sair cara ou ela pode ser coroa. Ao sair cara, eu vou representar pela letra C. Ao sair coroa, eu vou representar pela letra K. Portanto, como eu preciso lançar 2 vezes, eu vou ter quantas possibilidades? 4 possibilidades. Por quê? No primeiro lançamento pode ter saído cara, no segundo também cara. Depois eu posso ter cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Então, nesse caso, o primeiro valor que aparece representa o primeiro lançamento e o segundo lançamento, ok? Então eu tenho 4 possibilidades. Não estou afirmando que vai acontecer literalmente os 4, mas um desses 4 vai acontecer. Bom, uma urna contém 10 bolas azuis e 10 bolas brancas. 3 bolas são retiradas ao acaso e as cores são anotadas. Quais seriam as minhas possibilidades? Bom, eu vou ter aqui nesse caso 8 possibilidades. Eu não sei se vocês estão observando que quando eu fui lançar a moeda 2 vezes, como uma moeda pode ter 2 resultados possíveis, então eu tomei 2 elevado a 2, cujo resultado é 4. Agora, quando eu vou escolher aqui as bolas, eu tenho 3 possibilidades. Só que eu só tenho 2 cores disponíveis. Então você toma o quê? 2 elevado a 3. E nesse caso você vai encontrar 8 possibilidades. Então eu posso ter as 3 amarelas. Eu posso ter 2 amarelas e uma branca. Ó. Aqui. Também tenho aqui. Ó. Eu posso ter 2 brancas e uma amarela. Ou desculpa, um azul. 2 brancas e uma azul. 2 brancas e uma azul. E eu posso ter as 3 brancas, ok? Um total de 8 possibilidades. Esse, nesse caso, seria o meu espaço amostral. Bom, vamos agora falar a respeito de um evento. Eu falei do espaço amostral, mas nem sempre eu tenho essa possibilidade de observar o todo. Então, eu tiro aqui, nesse caso, um subconjunto desse todo. E um subconjunto desse todo, no caso do espaço amostral, ele é chamado de evento. Portanto, quando eu joguei o dado, eu observei que eu tive quantos resultados possíveis?
6 resultados possíveis. Mas eu poderia simplesmente não querer o todo e olhar apenas, por exemplo, sair um múltiplo de 5. No meu evento, aparece apenas o número 5. Ou ainda, eu ter os números pares, sairia 2, 4 e 6. Então, estes eventos, eu estou me baseando com respeito a esse todo, ou seja, a esse espaço amostral. Por exemplo, nos dois lados são lançados simultaneamente, estamos interessados em saber a soma das faces observadas. Vamos observar a seguinte coisa. Ao lançar os dois dados, eu tenho quantas possibilidades? Você vai fazer o quê? Como cada dado tem 6 possibilidades, você pega 6 elevado aos dois dados. Você vai ter 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, ao olhar o meu espaço amostral aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 36 possibilidades. Eu vou até colocar aqui, ó. 36 possibilidades, ok? Nessas 36 possibilidades, o que é que eu posso observar? Vamos supor que eu queira uma soma igual a 5. Nessa soma igual a 5, eu só vou ter quantas possibilidades? 4 possibilidades. Se eu colocar, por exemplo, a soma 12, eu só vou ter uma única possibilidade. Lembrando que aqui, ó, está abreviado, são 36 resultados. Você vai escrever todos os que começam por 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois você vai colocar os que começam por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 6, ok? Bom, dentre os eventos, eu tenho um que é muito importante, são os eventos disjuntos. E estes eventos disjuntos, o que é que ele me diz? Qual seria a definição a respeito de eventos disjuntos? É que dois eventos A e B são mutuamente exclusivos ou disjuntos. Grave esse nome aqui, ó. Mutuamente exclusivo. A gente vai sempre estar utilizando ele em algumas atividades. Então, se eu tenho dois eventos A e B e eles são disjuntos ou mutuamente exclusivos, isto só vai acontecer se eles não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, a interseção desses dois conjuntos é igual ao vazio, ou seja, não há nenhum elemento em comum. Dando continuidade, nós vamos falar agora propriamente dito da probabilidade. E a primeira coisa que eu tenho que saber é que uma probabilidade é uma medida que quantifica a sua incerteza frente a um possível acontecimento futuro. Olha, se eu jogo a moeda, eu só tenho uma certeza, que pode acontecer cara ou pode acontecer coroa, mas eu não tenho como prever qual realmente vai acontecer. Por isso que nesse caso, ele nos quantifica aqui, colocando a respeito da incerteza. Eu não sei realmente o que vai acontecer, mas eu tenho uma incerteza, ok? Bom, continuando, maneiras de se medir a incerteza. Há várias maneiras de se medir a incerteza e é costume se pensar na seguinte divisão. Primeiro, nós temos o método clássico, onde relaciona eventos favoráveis com eventos possíveis. Por exemplo, saiu o número 5 ao lançar o dado. Então, eu estou colocando o evento sair 5. Quais o número de possibilidades? Seriam 6, porque o dado tem 6 faces. Aqui eu estou considerando um dado normal. Lembrando que há dados de 8 faces, de 12 faces e aí vai. Tá? Bom, nós temos também um método frequentista. Nesse caso, consiste em repetir um evento várias vezes. Nesse tipo de método, que muitos cientistas se baseiam. Por exemplo, agora, com respeito à Covid, estão fazendo-se muitos testes. Ou seja, eles estão repetindo um experimento várias vezes para saber o comportamento das pessoas frente, por exemplo, a um teste de vacina. Ou seja, ele não vai testar em toda a população, mas ele usa alguns experimentos com algumas pessoas. Então a gente tem um método frequentista, ok? E o método subjetivo é baseado na opinião das pessoas. E
Nesse caso, baseia-se no princípio de que qualquer experimento pode ser modelado. Neste caso aqui, envolve um assunto na matemática chamado modelagem matemática. E hoje essa modelagem ela está espalhada em todos os segmentos da sociedade. Seja com a costureira que vai fazer uma concepção ou vai produzir uma peça de roupa, ela faz primeiramente um molde, ou ela faz uma modelagem. Neste caso, ela vai através de acertos e erros até um modelo pronto. Tá? Bom, com respeito à probabilidade, vamos começar com a definição clássica. Ou seja, dado um conjunto de N eventos equiprováveis. O que quer dizer equiprováveis? Quer dizer que todos têm a mesma possibilidade de acontecer. Neste caso, a probabilidade de ocorrência de um determinado evento A, ele é dado pela seguinte razão: o número de casos favoráveis em A pelo número de casos possíveis, N. Então, por isso que ele colocou aqui Nzinho dividido por Nzão. O Nzinho é o número de casos favoráveis do evento A, dividido pelo número de casos possíveis do nosso espaço amostral. E um exemplo que eu posso colocar aqui, já dei a resposta, ficou sem graça, né? Mas vamos aqui considerar a seguinte coisa. Considere o lançamento de uma moeda equilibrada. Neste caso, o espaço amostral ele seria dado por quem? Ou seria cara ou ele seria coroa. Faltou aqui as chaves, ok? Então, pela definição clássica, a probabilidade de ocorrência do evento cara vai ser de quanto? Bom, quando eu lanço uma moeda, quando eu tomo uma moeda, eu tenho duas faces, a cara e a coroa. Então, eu tenho quantas possibilidades? Duas possibilidades. Mas quando eu olho para o evento cara, eu só tenho uma única possibilidade. Portanto, a probabilidade de acontecer cara é de 1 para 2. Ou posso colocar aqui 50%. Também eu posso dizer que é 0,5, ok? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula e falar sobre a definição frequentista. A probabilidade de ocorrência de um determinado evento é igual à frequência relativa, que a gente já viu no curso a respeito de frequência relativa, de ocorrência de tal evento, quando o processo aleatório gerou for repetido infinitas vezes. Bom, aí complica um pouquinho muitas vezes, o cara dizer, eu vou dividir por infinitas vezes? Não, o procedimento aí nesse caso é diferente. Vamos supor que você fez um teste com 100 pessoas. Destas 100 pessoas, 5 tiveram Covid. Então, qual a probabilidade de uma pessoa nesse conjunto ter a Covid? De 5 para 100 ou 5%. E aí, a gente prossegue depois falando de outros exemplos. Vamos falar agora da definição subjetiva. Nesse caso, cada indivíduo, baseado em informações anteriores e na sua opinião pessoal, aqui é importante você observar esse pequeno detalhe, ó. Deixa eu só fazer aqui uma pequena correção, vou destacar de forma aqui, ó, baseado em informações anteriores e na sua opinião pessoal. Tome muito cuidado a respeito disso. Por mais que a gente tenha essa definição subjetiva, não implica dizer que os resultados vão ser baseados neles. Você pode ter sua opinião, ok? Mas no nosso curso a gente vai se basear na concepção, na definição clássica ou na definição frequentista, onde ela é baseado em estudos e esses estudos refletem-se através de dados que podem ser ponderados, que podem ser medidos, tá? Então, há essa possibilidade, por exemplo, um homem do campo, ele sabe o período certo a qual deve se fazer o plantio. Por isso, um período antes, pela essa maneira subjetiva de ver o mundo, ou que colheu informações com os pais, ou que ele mesmo observou, ele tem um período que ele vai arar a terra e ele tem um período que vai plantar. Por exemplo, alguns esperam tantas chuvas para poder fazer esse plantio. Então aqui ele se baseia numa definição
subjetiva, tá? Ou seja, o exemplo dessa definição subjetiva, um médico experiente consegue calcular uma probabilidade do indivíduo ter uma determinada doença baseada nos sintomas que o indivíduo apresenta. Pois é o que tem acontecido hoje com respeito à pandemia da Covid. Ou seja, o médico, ao analisar os sintomas a qual uma pessoa pode estar apresentando, ele vai dizer, olha, você pode estar com Covid. Por mais que hoje se faça os exames, mas o médico já tem uma predisposição em dizer se você está ou não. E aí ele já pode até passar alguns remédios para você tomar antes mesmo de sair o resultado final. Por conta do quê? Dessa experiência do médico. E nós temos a definição moderna de probabilidade, que é uma função de P, que associa a cada evento do espaço amostral um número real, pertencente a um intervalo, satisfazendo os seguintes axiomas. Primeiro, a minha probabilidade vai estar variando sempre entre 0 e 1. Ou também eu poderia colocar entre 0 e 100%. Quando eu calculo a probabilidade do espaço amostral, ou seja, quando eu quero calcular a probabilidade do todo, ele tem que ser obrigatoriamente 1 ou igual a 100%, ok? E por último, se eu tenho dois eventos A e B que são mutuamente exclusivos, a gente viu aqui que mutuamente exclusivo é que não tem elementos comuns. Neste caso, a probabilidade de acontecer A unido a B é dado pela soma das probabilidades. Ou seja, a probabilidade de acontecer A ou acontecer B é dado pela probabilidade de A mais a probabilidade de B. E algumas propriedades importantes que nós temos aqui a respeito da probabilidade é que a probabilidade com respeito a um conjunto vazio é igual a zero. Já a probabilidade do complementar de A, se A for o complementar, melhor, se eu pegar na verdade o complementar de A, então a probabilidade de acontecer esse complementar de A é 1 menos a probabilidade de acontecer A. Então vamos ver se eu consigo fazer aqui rapidinho. Aqui eu tenho um conjunto A dentro, ele se encontra dentro do universo. O que acontece aqui? Se eu quero calcular, se aqui eu tenho o A, e aqui fora eu tenho o que a gente não vou conseguir escrever aqui, o experimento aleatório como um todo, né? O todo, eu vou chamar apenas de U, ok? Seria o meu universo todo. Se eu quero calcular a probabilidade de acontecer o complementar de A, o que é que eu preciso fazer? Se eu quero complementar de A, eu vou pegar o todo, que corresponde a 100%, e retiro essa parte de A. Por isso que ele fica 1 menos P de A. Agora, se A e B forem dois eventos quaisquer, variável isso aqui, dois eventos quaisquer, a probabilidade de acontecer A ou acontecer B seria a soma de A mais a probabilidade de B, retirando aquilo que é comum, ou a interseção, ok? Muitas vezes acontece de um elemento estar tanto em A como está em B, portanto ele tem que ser retirado, porque ele está sendo contado duas vezes. E se o conjunto A está contido em B, então a probabilidade de acontecer A ela é menor ou igual do que a probabilidade de acontecer B. E ainda que a probabilidade de A ela pode ser dada pela probabilidade de B menos a probabilidade de acontecer B menos A. De novo, vou colocar aqui para vocês. Vamos supor que você tenha esse conjunto B e dentro desse conjunto eu tenho um outro conjunto A. Portanto, vou colocar aqui, você tem um conjunto B e aqui você tem um conjunto A. Ora, se eu quero a probabilidade de acontecer A, note que o A está contido dentro desse conjunto B. E se eu quero saber quem quem seria esse conjunto, né? Quem seria
essa probabilidade de acontecer A, o que é que você precisaria fazer? Você calcula a probabilidade de B e retira essa diferença de B por A, ok? Seria essa região aqui de fora. Pode ser que você tenha essa diferença, né? Essa região de fora aqui, ó, vou apenas pincelar rapidamente, seria quem? B menos A. Então, se eu tenho um conjunto B, eu tenho um resultado do conjunto B e diminuo desta área que eu estou marcando, eu encontro quem? Eu encontro A. Ok? Vou dar continuidade. Bom, com respeito ao conjunto probabilidade condicional, eu vou dar uma paradinha porque isso aqui eu vou precisar conhecer alguns exemplos a respeito da probabilidade, a respeito da definição de probabilidade. Vai fazer alguns cálculos na próxima aula, para que depois eu venha dar continuidade a respeito da probabilidade condicional. Neste caso, me despeço de vocês por hoje e até a próxima.